hoje vamos ir junto com um canal de animação que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Porém, essa animação é um pouco diferente de todas as outras que nós crescemos acompanhando, meio infantil. Ela vai nos levar para um mundo mais cósmico, que vai falar um pouco sobre vida após a morte. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do novo filme do Disney+, chamado Soul. E é sobre esse filme que eu vou discutir um pouquinho hoje com vocês. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Soul lançou no streaming da Disney+, entre final do ano passado e esse ano, se eu não me engano, gente. E vai nos levar a acompanhar um personagem chamado Joe, ou Joey, não importa. Ele é um pianista e é muito fã de jazz. O sonho dele sempre foi tocar com pessoas famosas do jazz. E um dia ele finalmente consegue realizar este sonho. Ele finalmente entraria para uma banda de jazz famosa. Porém, ele acaba sofrendo um acidente e indo parar no mundo cósmico, gente. Ele vai parar no mundo pós-morte. Mas pera, Nathalie, então você está dizendo que o personagem morre no começo do filme? Não, gente, pera. Que é justamente nesse cosmo, nesse pós-morte, que a gente vai acompanhar toda a aventura do Joey. Lá ele conhece um personagem chamado 22, porque naquele mundo você não tem exatamente uma ideia se o que seria homem ou mulher naquele momento. E a partir deste momento em que nós vamos vivenciar aventuras com Joey e 22. É interessante esse filme, gente. Na verdade, quando eu vi a primeira vez o trailer desse filme, eu fiquei muito curiosa, porque eu queria muito assistir. Parecia ser uma pegada diferente da Disney. E realmente, se você já viu esse filme, você já vai entender o que eu tô dizendo, porque é literalmente uma pegada totalmente fora do comum de qualquer outra animação da Disney e da Pixar. Diferente daquelas animações que nós estamos acostumados da Pixar, seja, vamos dizer, Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Soul vai levar uma coisa muito mais além, vai realmente nos fazer refletir. E sinceramente, eu não acho que seja uma animação infantil mesmo, porque uma criança em momento algum vai entender qual é toda a interpretação e a mensagem que esse filme quer nos passar. Porque a gente começa, como eu disse, com aquela questão do Joey. Ele é um pianista, ele dá aula em um colégio, mas o sonho dele sempre foi ser famoso com o jazz, estar numa banda de jazz com artistas de jazz famosos, mas ele nunca conseguia realizar esse sonho. E a mãe dele era justamente contra esse sonho dele, porque no ponto de vista dela, ser um artista, vamos assim dizer, não daria lucro nenhum e não pagaria as contas dele. E ele então consegue primeiro um emprego na escola em que ele estava trabalhando, porque ele era só temporário, e se torna um professor fixo, para alegria da mãe dele, mas para tristeza dele. Porém, o cosmo, vamos assim dizer, o cosmo, o mundo, o universo está de algum modo no começo dele, do lado dele, e ele finalmente recebe uma proposta de realizar o sonho dele. Ele faz todo um teste e tudo e finalmente passa. Só que as coisas não andam e não vão do jeito como ele realmente imagina. Então, a partir daí, quando ele sofre um acidente, é que a gente vai acompanhar toda uma lição de vida neste filme, nessa animação. Porque já de início, quando daí a gente que ele entra nesse mundo de almas, né, desse pós-morte, vamos assim dizer, a gente vê aquela questão dele subindo uma escada rolante. E é interessante isso, essa visão que a Pixar e a própria Disney deram de como seria o mundo pós-morte. A alma em uma escada rolante rumo ao paraíso. Mas ele não entende no começo o que está acontecendo, e quando finalmente ele percebe o que aconteceu, ele entra em desespero e quer a todo custo voltar. Ele diz
diz que houve um engano, que ele realmente não estava morto, que ele ainda estava vivo. Então aquela relutância, vamos dizer assim, de dizer que de uma alma que não aceita que está morta. Poderíamos dizer que é uma ideia já de mostrar aquela questão de espíritos que estão perdidos, que ainda não enxergam que morreram. Então essa já é um ponto muito bacana e fora já do que normalmente a Disney está acostumada a trabalhar. O nosso próximo passo de uma coisa fora do comum da Disney é a questão de quando ele finalmente consegue fugir daquela escada rolante e para em um outro universo cósmico, vamos assim dizer. E é justamente aquele universo das crianças, dos bebês, das almas das crianças que estão para vir à Terra. E é fabuloso isso, o modo como eles interpretam isso. Porque assim, cada criança existe, dá a entender no começo que cada criança tem realmente um destino, entende? Mas depois a gente vai vendo que não é exatamente isso que o universo e o filme está querendo nos mostrar. Aí quando ele chega lá, ele percebe que ele começa a conversar com o universo. É o melhor jeito de explicar isso. Aquela alma que está lá é literalmente o universo, aquele ser que comanda a sua vida. É basicamente isso que o filme quer mostrar. E ele começa a entender, ela vai explicando que aquilo é justamente aquela etapa para a criança, para aquela alma daquela criança que vai nascer, passar por toda uma etapa para finalmente mostrar, dizer, não, agora ela está pronta para ir à Terra, pronta para nascer. Então é legal isso. E é divertido, gente, nessas partes são engraçadas, porque assim, todos se chamam Zé. E o traço deles é muito simples nessa parte deles. É literalmente um traço mesmo. Não existe um desenho todo trabalhado, uma coisa, meu Deus, fabulosa. É uma coisa simples, extremamente simples, que eles mudam normalmente de forma. E cada um se chama Zé. Apenas um deles não tem o mesmo nome, que é quem controla aquela questão de quem está indo, quem está entrando nesse pós-vida no paraíso. Quando ele percebe que tem um erro no cálculo, ele começa a ir atrás. É somente esse personagem que não se chama. Aí a gente vai acompanhando o Joey e ele, pra dar um jeito de voltar pra Terra, porque ele quer realizar o sonho dele, ele precisa realizar esse sonho. Ele diz que ele se tornará um tutor de uma dessas almas, dessas crianças. E é aí que ele conhece o 22. O 22 é uma alma que tem medo de ir pra Terra, que no ponto de vista dele não existe nada de bom na Terra, não existe o que realmente, qual é a razão de ir pra Terra. Nada é divertido e algumas coisas são interessantes também, porque existe um momento em que ele tá caminhando com o 22 e simplesmente uma placa cai em cima de um monte de criança e ele fica desesperado, Joe. E daí o 22 vem falar, relaxa, não se preocupa que eles não sentem nada, isso daqui não sofre, porque quando eles forem pra Terra vai sofrer demais. Então assim, é uma controvérsia muito interessante nesse filme. É divertido, é interessante, e o modo como ele engloba essa questão de pós-vida, de pós-morte, é magnífico. Aí você vai começando a acompanhar e o Joey quer mostrar pro 22 que a vida na Terra é excelente, mas ele começa a ver por um outro lado que a vida dele não foi assim tão grande coisa como ele achava que era. Que 22 fala isso pra ele, nossa, sua vida literalmente foi horrível. Mas mesmo assim, ele amava a vida que ele tinha. E é muito legal isso, porque daí a 22 começa a querer entender qual é a razão da vida dela. Por que ela realmente deveria ir pra Terra? Porque toda alma tem uma missão, mas o filme mostra que não é isso. A gente não nasceu exatamente com uma missão. A gente vai escolher qual é a nossa missão. E é fabuloso isso, esse filme é magnífico. E outro momento, gente, que é fantástico, é a questão de quando a gente assim, se foca tanto em uma coisa que a gente ama, que a gente acaba se esquecendo de tudo à nossa volta, como se a gente fosse para um outro universo. É esse universo que eles dizem que a gente vai. Ou o caso de que a gente quer tanto uma coisa, se foca tanto numa coisa, ou aquela questão de um emprego que força você, é uma coisa que você não gosta, um emprego que você não gosta, mas que você precisa ir toda hora, você esquece de tudo à sua volta, você se torna, vamos dizer assim, um ser obscuro, não que seja, maligno e tudo, mas é aquela questão, você esquece de tudo à sua volta e se vive somente pra isso. E essa interpretação, gente, é magnífica, fabulosa, que eu até falei, nossa, olha mãe, era você aqui, em que o personagem tava tão focado somente no trabalho, esqueceu todo o resto, que quando almas que são aquelas que normalmente guiam os outros estão sempre se conectando a essa vida cósmica
e ao mundo, vamos dizer assim, real, melhor gente, eles acabam trazendo essa alma de volta e mostrando o caminho de luz. E daí quando ele volta pro corpo dele, essa alma que tava perdida volta pro corpo, ele vira e fala: o que eu tô fazendo na vida? E desiste de tudo. Eu vou pra mim, isso daqui não é pra mim, sigam o seu caminho, parem com isso. E eu até falei: nossa mãe, isso representa muito você. Então assim, gente, se você não viu esse filme, parem pra assistir, é fabuloso. Literalmente o filme, do começo ao fim, é uma lição de vida. Então, é literalmente isso. Os filmes da Disney, sinceramente, quase todas as animações que a gente vê é uma lição de vida. Que você acompanha, é uma visão diferente que esse filme nos entrega, que faz você pensar: nossa, verdade, a gente às vezes fica naquela questão: mas por que eu realmente vim pra Terra? Será que realmente a gente veio com uma missão ou é a gente que decide o que a gente quer, a nossa missão? E esse filme é justamente isso. Então, se você não assistiu ainda esse filme, parem e assistam. Percam o seu tempo assistindo, porque ele é divertido, ele é interessante e literalmente é uma coisa que te faz refletir muito. Mas eu já aviso: eu vou assistir com meu filho, Nathalie. Eu acho que a criança não vai entender muito. Não tô dizendo que não é uma boa ideia. Não, é um filme muito light, gente, magnífico. Tem cenas de comédia sensacional para uma criança, só que realmente ela não vai entender qual é o verdadeiro significado do filme. Então assim, eu gostei muito desse filme, eu tinha uma expectativa bem legal pra ele te faz pensar muito, vale muito a pena se você ainda não assistiu. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa animação Soul, da Disney+, o que você achou? Ou qual que foi a cena que te fez mais refletir sobre tudo que você viveu, sobre tudo que você tá passando? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu posto aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!